postura diplomática hoje do Brasil, ela é bizarra, ela é nojenta, ela é próxima de ditadores, ela é próxima de grupos terroristas, e isso é muito mais perigoso para a população brasileira do que para aquele que está hoje na cadeira de presidência. Hoje, com a presidência que nós temos, nós estaríamos do lado do Irã, do lado da Rússia, da China, do Hamas e do Hezbollah, ou seja, do lado que seria atacado por Estados Unidos e por toda essa potência militar. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Brigadão. Você acredita, então, efetivamente, em uma entrada americana no conflito? Eu acredito sim, até pela movimentação militar nas últimas 24 horas e 48 horas, são movimentações totalmente atípicas. Nós, por exemplo, tivemos um avião decolando do Kansas ontem, um avião que a última vez que ele tinha sobrevoado militarmente, operacionalmente, tinha sido em 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia. Ele é um avião que ele tem a capacidade de detectar rastros nucleares. Certo? Então, como a gente sabe muito bem que instalações nucleares estão sendo atacadas dentro do Irã, existe a preocupação com que esse material radioativo não vaze de certas maneiras que venha a colocar pessoas civis ou outros países em perigo. Se nós tivermos a participação americana nesse conflito, a coisa aumenta drasticamente, né? O Brasil tem adotado uma posição diplomática, digamos assim, complicada. Como eu disse, eu transmiti a posição do Brasil direto para a Casa Branca, porque eu estava lá quando o governo Lula publicou a nota de condenação a Israel e de apoio ao Irã. Eu queria saber a tua avaliação sobre a diplomacia brasileira e por que você acha que a diplomacia israelense é tão inerte em relação ao Brasil. Acho que esse governo atual do Brasil, junto com a Dilma e com todos aqueles anos de PT, criaram o Brasil um anão diplomático. Né? Isso não sou eu que falo, é a comunidade internacional. Nós tivemos ali 4 anos de governo de Jair Bolsonaro, que foi prejudicado por pandemia e uma série de outros fatores que a gente já sabe. Agora, a postura diplomática hoje do Brasil, ela é bizarra, ela é nojenta, ela é próxima de ditadores, ela é próxima de grupos terroristas, e isso é muito mais perigoso para a população brasileira do que para aquele que está hoje na cadeira de presidência, porque a gente sabe que caso venha, Deus me livre, a estourar uma guerra que os países precisam realmente tomar lado, hoje com a presidência que nós temos, nós estaríamos do lado do Irã, do lado da Rússia, da China, do Hamas e do Hezbollah, ou seja, do lado que seria atacado por Estados Unidos e por toda essa potência militar. E mesmo que não venha a ter uma ação militar, numa possível, isso eu estou falando num cenário bem distante, né? Nós podemos ter, por exemplo, se o Brasil ele realmente apoiar o Irã e tivermos provas de que de alguma maneira o atual governo brasileiro ajudou o Irã de alguma forma, podem vir não só sanções OFAC, como a gente está falando na questão política contra entidades e pessoas, mas sim contra a nação direto, né? Com que seja bloqueado os bancos no Brasil, ou todo aquilo que envolve toda a questão financeira, como vocês bem dizem, a pena de morte financeira pessoal, né? Então é muito perigoso ao Brasil, à população brasileira, o atual envolvimento do governo brasileiro com o Irã. Uma coisa que intriga muito a comunidade de inteligência israelense é a questão do avião de carga do governo iraniano que pousou aqui no Brasil há mais ou menos 2 meses atrás. Não estou falando do navio, estou falando de um avião de carga que pousou aqui. E mais ou menos 1 mês depois que esse avião pousou em território brasileiro, uma série de pistolas Taurus de fabricação brasileiras começaram a tentarem traficar esse tipo de armamento para dentro da faixa de Gaza, porque hoje o Hamas está praticamente desarmado. Então são pontos e laços e red flags que a gente começa a criar e linkar com que vão levar a investigações que vão evoluir com o tempo e com certeza vão achar coisa com que a gente não esperava que acontecesse. Existe alguma verdade nessa história que circula na internet a respeito do Brasil possivelmente ter fornecido urânio ao Irã? Até onde eu sei, isso não. Isso é fake news e é mais
Fake news, realmente não existe nenhum fato até onde eu sei, e o Bibi Netanyahu não chegou nem a falar que um país da América do Sul forneceu material radioativo sendo urânio pro governo iraniano. Não, a história da fala do Bibi Netanyahu, eu sabia que era falsa, mas muita gente tem falado sobre essa questão, é bom você esclarecer. A história do avião de carga e dos navios iranianos, cerca de 2 anos atrás, os navios de guerra nos portos, são 2 histórias reais, certo? Confirmadas, histórias confirmadas, e inclusive essa questão do grande aumento de armamento fabricado em território brasileiro tentando ser traficado para dentro do território de Gaza, também é confirmado, é real, e existem inclusive fotos desses armamentos, dessas pistolas Taurus. Fala, amigos do canal! Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente o quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. Melhor canal de corte do YouTube. Assustador. Pra gente, eu tenho a impressão de que você vai acabar retornando aqui ao Paulo Figueiredo Show, infelizmente, não porque eu não gosto da sua presença, mas porque é sinal que esse conflito não está tão próximo assim de acabar. Eu queria a tua avaliação do que a gente deve esperar nos próximos dias. As próximas 48 horas eu vejo como decisivas para a gente entender como esse conflito ele vai evoluir, se a gente vai ter a participação não só do governo americano, como talvez até de uma coalizão. Estavam falando da possibilidade da Inglaterra entrar, do Reino Unido entrar, inclusive eles já mandaram tropas ao Oriente Médio nas últimas horas. Então a gente tem que ter atenção se não vai ser feita uma coalizão até para defender não só Israel, como todos os países que estão envolvidos nos acordos de Abraão. Porque o governo, o regime iraniano está vendo que eles estão chegando perto do fim. Hoje o sistema bancário iraniano está offline totalmente devido a um ataque cyber feito pelo governo israelense. Ou seja, não tem ATMs, você não tem caixas eletrônicas funcionando, as pessoas não conseguem sacar dinheiro, os cartões não estão funcionando. Então eu vejo com que foi feita uma operação muito bem controlada e coordenada em conjunto com outras nações para levar, no final dessa guerra, a queda de um regime e com que a gente venha a ter um governo coerente e ocidental, com uma cabeça ocidental dentro do Irã. O Irã é um país muito grande, é um país forte economicamente, não é algo, as pessoas acabam tendo essa ilusão de Hollywood vendo filme, com que você derruba um regime ditatorial com uma série de aviões e em 2 dias está feito, e não é bem assim. Então eu vejo com que as próximas 48 horas vão ser muito importantes para a gente entender como esse conflito vai evoluir. Obrigado, espero que você volte ao Paulo Figueiredo Show mais vezes, mas de repente para comentar o fim desse conflito. Eu que agradeço, é um prazer, agradeço a oportunidade, um grande abraço, estou sempre à disposição de você e do público aqui. Shalom. Peço desculpas pelo português, às vezes eu me confundo com hebraico e acaba travando um pouco. Shalom leitraot, toda rabá. Absolutamente tudo que a gente não precisa no Brasil, inclusive, o mundo inteiro, mas é um conflito envolvendo os Estados Unidos. Tem sido muito difícil conseguir atenção para os nossos problemas diante disso que está acontecendo. Não sei se vocês viram, ontem Donald Trump saiu mais cedo da reunião do G7, nem vai encontrar o Lula, era uma pena que eu queria que ele se encontrasse, mas nem vai encontrar o Lula porque voltou correndo para os Estados Unidos para uma reunião tarde da noite, onde ele mandou separar todo o Conselho de Segurança Nacional para a sala de situação. Vendo as movimentações militares, eu fico muito preocupado para onde nós vamos. Obviamente, a causa de Israel é absolutamente legítima e afeta a todos nós. Ninguém quer um Irã com armas nucleares, mas me preocupa também a veracidade desses relatos da comunidade de inteligência. Hoje, normalmente, o que vem da comunidade de inteligência olha e fala, normalmente estão querendo nos manipular. Bom, eu quero falar aqui um pouco sobre fala do Flávio Bolsonaro, sobre a anistia do Alexandre de Moraes. Tem outros assuntos que eu quero abordar hoje. Quero agradecer a enorme audiência que a gente está tendo aqui e já vou entrar no assunto do Flávio Bolsonaro. Mas antes eu vou pedir o seu apoio aqui. A sua ação é fundamental para continuar permitindo que exista jornalismo de qualidade. Hoje vocês devem ter visto a notícia que a CNN Brasil
encerrou, parece que foram 4 programas que a CNN Brasil encerrou. Eu botei até no meu Twitter, eu tô tentando puxar uma cola aqui no meu Twitter. A CNN Brasil, tá aqui a notícia. CNN Brasil corta 4 programas para diminuir custos e mandou aquela lacradora lá, Basília Rodrigues, que é burra, gorda e feia. Não consigo explicar um canal de televisão tomando a decisão de contratar uma pessoa que é burra, gorda e feia. Né? Há um limite. Você pode ser burra e gorda, mais bonita, que mais ou menos o caso da Dani Lima, que agora não, porque ela está tomando Monjaro, mas você pode ser bonita, magra e burra, você pode ser inteligente, feia e gorda, ser os 3 e você esperar que a audiência te assista, não tem como te assistir. Não tem como te assistir, óbvio que isso vai acabar. Então por isso que a gente está com uma enorme audiência aqui no Paulo Figueiredo Show, e eu quero pedir o seu apoio. Você pode entrar em www.paulofigueiredoshow.com/apoie. Nós não temos a estrutura da CNN, mas fazemos um programa limpinho, com boa produção e com muito amor e carinho. A gente vai continuar melhorando cada vez mais. Peço a você, entra aqui no link da descrição, tem 2 opções, você pode se tornar meu apoiador com uma quantia, se você usar o cupom Figueiredo Show, quantia de mais de $5 por mês, sempre digo, uma promoção do McDonald's, que você está abrindo mão para poder ajudar o meu jornalismo. E se você quiser ser patrono Gold, $50 por mês, você tem uma série de benefícios que estão lá no site, acesso direto ao meu e-mail, nosso grupo de WhatsApp, reunião, tudo mais, além de uma quantidade enorme de conteúdo exclusivo e descontos nos meus cursos. É o que eu tenho para te oferecer. Não estou conseguindo entrar no shape ainda do OnlyFans, estou tentando, mas com essa quantidade de viagem está difícil. Então, www.paulofigueiredoshow.com/apoie. Se você, como eu, está dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.